Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. Acho que é importante, principalmente sentir o bem que a gente está fazendo a quem necessita, mesmo sem saber quem seja. Doando sangue você pode salvar várias vidas e ajudar várias pessoas. Talvez um dia eu possa precisar também. Segundo o Ministério da Saúde, somente 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente. Atualmente, bancos de sangue em várias regiões do país operam com menos da metade do estoque. E segundo autoridades de saúde, a situação que foi agravada pela explosão no número de casos de dengue. A Fundação ProSangue, em São Paulo, por exemplo, um dos maiores hemocentros do país, hoje atua com cerca de 45% da capacidade, o que representa uma situação crítica. Quais são os tipos sanguíneos com níveis mais baixos de doação? Quem teve dengue pode doar sangue? Quais são os critérios? E como aumentar o número de doadores? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o hematologista da Fundação ProSangue, César de Almeida Neto. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado, Celso. É um prazer poder participar desse podcast com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, o nível de estoques estão críticos e a queda nas doações durante a epidemia de dengue torna o cenário ainda mais delicado, né? Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Oi também para o Dr. César. Celso, segundo os especialistas, no período festivo e também de férias, os estoques de sangue eles já diminuem bastante, que é algo comum. Porém, este aumento no número de casos de dengue tem contribuído para a queda nos estoques. Essa situação se repete em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, hemocentros de Brasília, Recife, Campo Grande, Manaus, Boa Vista e também Porto Velho operam hoje com menos da metade da capacidade. Dr. César, essa situação ela preocupa ainda mais porque o tratamento de dengue hemorrágica é feito justamente com um componente do sangue? Exato. Na verdade, para você ter uma ideia, Cleisla, esse final de semana eu estava plantão à distância, então eu recebi várias solicitações de pacientes com dengue hemorrágica e que receberam muitas transfusões, não só de glóbulos vermelhos, como plasma e plaquetas também. Então a gente vê que os hospitais aqui da Grande São Paulo, eles estão bem cheios e a demanda por esses componentes tem aumentado. Não tenho números para lhe dizer, mas posso adiantar que pela prática do que eu tenho visto, um aumento em torno de 10% a 20% da solicitação desses componentes. Então a gente que já vem de uma fase difícil pós-pandemia, que a gente não recuperou, o número de doadores, agora a gente enfrentar mais esse desafio realmente preocupa. Doutor César, deixa eu lhe perguntar, nos casos de hemorragia, a transfusão de plaquetas pode ser muito necessário, mas o processo de coleta é diferente do que é feito nas doações comuns? Sim, basicamente nós temos duas maneiras de obter as plaquetas. Numa doação comum que você faz, você doa 450 ml mais ou menos de sangue total. Eu posso tirar uma unidade de plaqueta dessa doação. Só que para atender um adulto, eu vou precisar de 6 unidades de plaquetas ao menos, ou seja, eu vou precisar de 6 doadores para atender um adulto em termos de plaquetas. Então, uma solução que a gente tem é a doação por aférese, que na verdade o indivíduo ele doa num equipamento, é montado um kit onde o sangue vai circular dentro desse kit, em momento algum entra em contato com a máquina, e durante um período que varia de em torno de 90 minutos, ele vai estar doando, não a dose de um adulto, 6, muitas vezes a dose para 12 unidades de plaquetas, ou seja, então esse processo, a gente vai coletar as plaquetas e vai devolver o restante dos componentes sanguíneos para ele. E depois de praticamente aqui no nosso setor, a gente usa uma semana, mas alguns lugares de 3 a 7 dias ele pode estar doando de novo. Por quê? Porque ele só vai estar doando especificamente a plaqueta. Então a gente pode obter tanto da doação normal quanto da doação por equipamento, por aférese. Dr. César, os casos graves de dengue, eles aumentam a necessidade de transfusões de sangue nos pacientes. Por outro lado, os doadores que contraem a doença, eles devem aguardar um período para a realização das doações, não é isso? Segundo as normas do Ministério da Saúde, a pessoa que teve uma dengue comum, ele deve aguardar 30 dias, e se ele teve a dengue hemorrágica, que é o quadro mais grave, 180 dias. Na última
última sexta-feira, a Anvisa, além de determinar esse intervalo, ela também divulgou algumas orientações. O documento diz, por exemplo, que pessoas que tiveram contato sexual com quem teve dengue devem aguardar um determinado período para doação. Doutor, há evidências que mostram esse risco de transmissão do vírus da dengue por transfusão sanguínea? Existem evidências que é possível a transmissão do vírus da dengue pelo sangue, mas existe um ponto bem importante que talvez seja importante esclarecer para a população. Então, a partir do momento que o indivíduo é picado pelo mosquito, você tem a saliva do mosquito que facilita que o vírus da dengue entre no sangue do indivíduo que foi picado. Na transfusão de sangue, você até pode passar aquele material genético do vírus da dengue entre uma bolsa de sangue e um paciente que recebe. Mas talvez a ausência dessa saliva do mosquito, graças a Deus, talvez proteja o receptor de sangue. Então, há evidências que você pode passar o vírus através da transfusão. Agora, se essa passagem do vírus ele é suficiente para causar uma dengue em quem receba, há dúvidas ainda. Agora, doutor, essas recomendações tornam as doações ainda mais restritivas, né? Os serviços de hemoterapia ficam limitados. Sim, na verdade, Celso, o que acontece é o seguinte, é que cada vez mais a gente vai compreendendo mais sobre a doação, sobre a transfusão, e se a gente parar para pensar, o sangue é um órgão, né? E é um órgão muito importante, porque ele está em todo o nosso organismo. E quando eu faço uma transfusão de sangue, eu estou fazendo, na verdade, como se fosse um transplante de um órgão. Estou tirando um órgão de uma pessoa, parte daquele órgão, estou dando para outra pessoa. Então a gente passa a entender muito mais sobre como se comporta o sangue que foi doado no receptor, quais são os outros riscos, além dos que a gente já conhece. Então, a gente passa a tomar medidas mais protetivas. Então, cada vez mais os critérios para o indivíduo ser um doador acabam sendo mais restritos, né? Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem. E a gente até espera que, em breve, haja uma revisão da portaria do Ministério da Saúde, porque alguns critérios, inclusive, que tem nessa portaria, a gente entende que, atualmente, conhecendo um pouco melhor, talvez eles devam ser revistos para se tornar um pouco mais liberal em algumas situações. Pode acontecer de uma pessoa ser, digamos assim, picado pelo mosquito contaminado pela dengue e resolver doar o sangue, e esse sangue, ele é analisado previamente pelo banco, doutor? Ele é analisado, mas não fazemos testes de sorologia para dengue. O que nós fazemos são testes para outros vírus que a gente sabe que são transmissíveis pelo sangue, como o HIV, hepatite B, hepatite C, o HTLV1, para doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, para sífilis, que é uma bactéria, o Treponema pallidum, mas para dengue, particularmente, não é feito um teste de rotina. Por isso que a gente faz uma exclusão baseado na questão de se a pessoa teve a doença recentemente, seja a dengue comum ou a dengue hemorrágica, 180 dias. Doutor, e pessoas que tomaram a vacina contra a dengue, elas podem doar sangue ou precisam esperar alguns dias após a vacinação? Sim, em geral tem que aguardar 28 dias também. Então isso é uma outra coisa que diminui, né, a nossa quantidade de doadores, né? Porque é lógico, todo mundo acho que nessa fase está preocupado e as pessoas talvez tendo a possibilidade de se vacinarem vão querer se vacinar. Então diminui bastante o número de doadores também, porque a vacina tem que aguardar 28 dias. Remontando à pergunta anterior, doutor, segundo estudos de uma revista estrangeira, cerca de 2% do sangue doado no Brasil pode estar contaminado com dengue. É isso mesmo? Então, na verdade, isso daí é uma estimativa, não só no Brasil, né, no mundo todo. Em qualquer lugar que você tenha uma epidemia de dengue, você pode ter uma porcentagem, né? Não sei de onde saiu esse número 2%, para ser sincero com você. Eu acho que não é tanto assim, não. Porque se fosse isso, a gente estaria vendo casos de dengue pós-transfusão, de cada 50 transfusões, uma estaria causando dengue, né? Então, eu acho que esses números, para mim, me causam uma surpresa. Um estudo que a gente fez aqui com o grupo REDS, que é um grupo que envolve pesquisadores brasileiros e americanos, do qual eu faço parte também, a gente viu que é possível a transmissão do vírus da dengue, mas é um risco muito baixo. Então, é uma situação muito, eu te diria assim, muito rara. Eu acho que de mais de 5 mil doações, transfusões que a gente verificou, foram encontrados 1 ou 2 casos e que encontrou-se o vírus no receptor e que se supõe que talvez possa ter sido transfusão, mas como também estava havendo uma epidemia, nada impede também que aquele indivíduo tenha pego aquele vírus por uma picada do mosquito. Então são estudos assim que eu acho que às vezes são um pouco alarmistas. Doutor César, de acordo com o Ministério da Saúde, 1,4% dos brasileiros doam sangue de forma regular, mas feriados, festas de fim de ano e férias são marcados
pela baixa nos estoques. A gente vê isso faz tempo. Como então incentivar esses doadores que praticamente somem? Como tornar esse um hábito cotidiano? Então, Cleisla, isso é uma pergunta super importante, porque eu acho que a doação de sangue, em primeiro lugar, tem que ser uma boa experiência. Então, se a pessoa vem doar sangue, ele é bem atendido, ele sai satisfeito, a tendência dele é voltar a doar, né? Porque, assim, a doação de sangue ela é extremamente segura, é um dos poucos órgãos, como eu falei, que você pode estar doando e você não vai ser prejudicado, porque você vai estar doando parte, né, do teu sangue, né? Você vai doar 450 ml, então isso não dá nem 10% do que você tem. Você tem uma reposição rápida desse sangue, então a parte líquida, em 24 horas tomando líquido, você repõe, a parte celular demora mais ou menos 4 semanas para repor, né? E assim, é um procedimento que é relativamente rápido. A doação, propriamente dita, é 10 minutos, mas tem todo o processo de fazer um cadastro, fazer uma entrevista, um mini exame físico, que isso acaba tomando um pouco mais de tempo. Então, em média, 1 hora. Então, acho que o principal ponto é a gente fazer que a doação seja uma experiência agradável e a gente mostrar para o doador que não tem, assim, maiores dificuldades para ele fazer a doação. A gente oferecer facilidades para que ele também possa vir fazer a doação. Acho que esse seria o principal. Doutor, por outro lado, é justamente nesses períodos festivos e de férias que a demanda nos hemocentros aumenta, né? Sim, porque eventualmente, principalmente final do ano, carnaval, né, que são épocas que você tem um feriado mais prolongado, as pessoas acabam não comparecendo para doar, né? Então é importante, eu diria para essas pessoas, a mensagem é o seguinte: vai festejar, vai curtir o carnaval, suas festas de final de ano, isso é importante, todo mundo precisa, mas antes de você fazer isso, venha fazer sua doação de sangue, porque assim você vai garantir que o estoque vai estar adequado para atender todas aquelas intercorrências que, infelizmente, às vezes acabam ocorrendo nesses períodos, né? Então, às vezes, você tem questões de acidentes, questões, infelizmente, né, de criminalidade, esse tipo de coisa. E, assim, a gente precisa pensar que para um paciente que está doente, não tem carnaval, não tem ano novo, não tem final de ano, né? Então, por exemplo, os pacientes que a gente cuida, que são pacientes que têm leucemia, que têm algum tipo de câncer, são pacientes que eles vão estar precisando dessa doação em qualquer momento do ano. Então, a vida deles muitas vezes depende da boa vontade de outras pessoas. Dr. César, qual a lista de pré-requisitos para a doação de sangue? Quais são os critérios básicos, a orientação que o senhor tem para os futuros doadores? As condições básicas são, assim, simples até. Pesar mais de 50 quilos, vir 1 hora após o café da manhã, 2 horas após o almoço, não ser portador de doenças infecciosas contagiosas. Se a pessoa usa alguma medicação, pode tirar dúvidas no nosso 0800, na nossa página da internet tem os números também da Fundação ProSangue. E, basicamente, o indivíduo tem que trazer um documento oficial com foto, o candidato à doação, e ele vai passar por uma entrevista e um mini exame físico. Isso são coisas assim, boas até, porque se também foi identificado alguma coisa referente à saúde dele, ele vai ser referenciado, vai ser encaminhado, não é? Então tem esse lado bom. Na Fundação Hemocentro de Brasília, o cenário também não é diferente. Queda de 30% nas doações. Os estoques dos tipos sanguíneos O positivo e negativo são considerados críticos. Doutor, aqui em São Paulo, qual o número suficiente para atender a demanda? Quantas bolsas precisam ser coletadas diariamente? Então, eu vou falar sobre o Hemocentro de São Paulo, que ele é um hemocentro público, que ele atende principalmente as instituições do estado, né, da Grande São Paulo, né? Então, a gente tem mais de 100 clientes por dia. A gente deveria estar fazendo uma coleta geral em torno de 300, 400 unidades por dia, né? Para a gente chegar no final do mês, está atingindo em torno de 12 mil coletas, certo? E o que a gente tem visto é que muitas vezes a gente trabalha com esse número pela metade. Com isso, nós nos sentimos obrigados a realmente avaliar caso a caso e realmente estar vendo aqueles casos mais urgentes que a gente vai atender, aqueles outros casos que dá para esperar um pouquinho, a gente vai pedir para esperar, porque talvez vai ter uma liberação. E até houve situações nesse ano já que nós tivemos que pegar emprestado bolsas de sangue de outros hemocentros. Os hemocentros, eles fazem parte de uma rede, por exemplo, eu posso emprestar para Brasília pode me emprestar também. Nós somos uma rede de solidariedade. Então, a gente tem essa situação que, às vezes, a gente tem que trazer sangue de outros estados para cá. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 3 a 5% da população precisa doar para abastecer os estoques de sangue, né, doutor? Para finalizarmos essa conversa, vamos fazer um último pedido? A doação de sangue é um ato de solidariedade, ajuda a salvar vidas, né, doutor?
Exato. O importante é você dar o primeiro passo. Então, para quem não doa, é importante começar a doar. E para quem já é doador, lembrar que você já doou, você já sabe como é, então volte a doar. Tenha o compromisso de doar pelo menos 2 vezes ao ano. Se a pessoa doar 2 vezes ao ano, eu te garanto que a gente não ia ter falta de sangue para ninguém. E a doação de sangue é extremamente simples e para a gente que trabalha na área, Celso, a gente pode dizer que muitas vezes realmente ela faz a diferença não só entre a vida e a morte da pessoa, mas entre a pessoa ter uma esperança, sobreviver e não ter essa esperança. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos do hematologista da Fundação ProSangue, Dr. César de Almeida Neto. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Cleisla. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu é que te agradeço, Celso, e também ao Dr. César pelas importantes informações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!